A palavra o deputado Rogério Corrêa. Presidente, queria em primeiro lugar dizer que concordo com o deputado Alencar, no sentido de que precisamos reiterar o pedido de prisão do Zé Carlos Oliveira. Vou explicar por quê, mas me parece óbvio por tudo que nós vimos. E Zé Carlos Oliveira talvez esteja preparando, deputado Alencar, uma delação premiada, às vezes não foi preso por isso. Tomara, né, que ele faça uma delação premiada, porque ele tem muito a dizer o que ele fez dentro do INSS, por que o Onyx Lorenzoni o indicou e assim por diante. Eu acho que pode ser também um bom caminho. E é também preciso pedir novamente ao ministro André Mendonça que venha cá o Camizotti. O Camizotti diz que está preparando uma delação premiada e não pode vir aqui, o ministro André Mendonça não o libera. Tem dois esclarecimentos a ser feito. É ele quem não quer vir por enquanto, o Camizotti. Não, mas teve Eu tenho, sem interromper, tenho mantido contato. Eles vão fazer possivelmente a delação após a investigação toda pronta e saber se de fato colabora em algum ponto. E posteriormente a isso, eles vão avaliar a possibilidade de vir aqui. Pois não, excelência. Mais um minuto, por favor, para o deputado. Um minuto. Presidente, mas eu disse porque houve um habeas corpus do ministro André Mendonça para que o Camizotti não precisasse vir. Foi o único habeas corpus que liberou a pessoa de vir aqui. Foi do senhor André Mendonça, o ministro André Mendonça. Eu acho que ele devia rever esse. Não, a esposa dele também ganhou do ministro Dino. De não vir aqui, que não viu. O ministro Dino também deu a ela o direito de não vir. Também é outro erro. Então, que ele possa vir aqui. Se esse tipo de decisão for tomada, nós não vamos ter ninguém na CPMI. Então, acho que precisa de ver isso com o ministro André Mendonça, do Camizotti vir, bem como também do Oliveira ter a prisão dele decretada, a não ser que exista alguma delação premiada, mas não se justifica Oliveira não ser preso. Mas eu queria apenas, era nesse sentido, concordar com o deputado Alencar. Mas eu começaria perguntando ao senhor Eric, o senhor tem 34 anos, certo? O senhor tem 3 escritórios de advocacia, um em Pernambuco, um em São Paulo e um em Brasília. Tem um escritório com 3 filiais, isso. E esses escritórios acumularam aí em torno de 5,8 milhões de entidades que eram também associadas ao INSS e tinham recurso do INSS. Esse valor é mais ou menos essa ordem, de 5,8 milhões? Excelência, eu vou seguir a intenção da defesa e não vou comentar casos sob investigação em curso. Ok, mas pelo que eu vi do relator, seria em torno de 5,8 milhões. O senhor parece um menino prodígio, né? Eu olho assim e falo, será que é o Robin? Filho do Batman? Porque não é possível ter tanto dinheiro, 5,8 milhões, no escritório. Quantos advogados de 34 anos têm escritório e estão aí sofrendo para poder manter o seu escritório funcionando? Eu tenho um filho, por exemplo, que é desta idade e ele é o filho, o Robin não é filho do Batman, mas é amigo, companheiro. Então, eu fico pensando como é que pode ir tanto dinheiro numa conta. Você tem alguns outros clientes grandes que não são de entidades que faziam desconto do INSS? Excelência, devido ao sigilo profissional e o código de ética da OAB, não posso me pronunciar sobre isso. Eu vou, então, pressupor que se tenha muito pouco, porque o que vem do recurso mesmo é aquelas entidades que estavam lá. Isso por quê? Porque o pai do senhor, ele fez 7 ACTs. Só fez mais ACTs do que o seu pai, o Zé Carlos Oliveira, esse que está com tornozeleiro. Seu pai está preso e ele com tornozeleiro. Só o Zé Carlos Oliveira que fez mais ACTs, tudo com entidade picareta também. A gente já sabe como funciona. Faz a CT de entidade picareta, a entidade desconta do aposentado, o aposentado sequer é filiado a ela, nem sabe que essa entidade existe, e o dinheiro vai cair no bolso depois também de escritório de advocacia que fazem lavagem de dinheiro. A gente viu aqui o Williams, né, que veio, fez uma lavagem de dinheiro, depois foi até encontrar com o seu governador, Tarcísio, viu, o governador de São Paulo, lá no Palácio, Nelson Williams. Então, esse modus operandi está parecendo que é o mesmo. Só Zé Carlos Oliveira é que fez mais ACTs do que o seu pai. Fez mais de 7, deve ter feito uns 10. Depois que o seu pai saiu, sabe quantos ACTs foram feitos? Nenhum. Senadores, deputados, depois que o pai dele saiu, nenhum ACT foi feito.
E ele saiu antes da operação. Ele saiu em junho de 2024. Seu pai saiu de lá. Antes, exonerado, porque tinham as CTs que, evidentemente, estavam chamando a atenção de entidades picaretas, assim como o Zé Carlos Oliveira tinha feito. Aquele que foi indicado por Onyx, 2 ministros do governo Jair Bolsonaro. E os bolsonaristas dizem, será? Isso não começou agora, não? Ora, pelo amor de Deus, isso é uma quadrilha que vem de longe, pelo menos esse consenso nós deveríamos ter aqui. Na operação de hoje, senhor Eric, Conafer era cliente do senhor? Excelência, conforme a Ministério da Defesa, não comentarei sobre fatos em investigação em curso. Eu aposto que a Conafer tinha também coisas lá, porque a Conafer era muito ligada aí, o Carlos Lopes foi preso hoje, e a operação hoje foi Conafer e CBPA. E está preso o Carlos Lopes. Carlos Lopes é aquele que antigamente andava em carro de senador, que era motorista dele. Isso era o Carlos Lopes. Agora ele está andando de camburão. Caiu, né, o Carlos Lopes? Saiu, mandou no camburão, antes ele andava, era de motorista de senador que dirigia carro para ele. Carlos Lopes está lá. Ligações políticas, viu, presidente? O senhor está atrás de ligações políticas, essa aí é uma. A CBPA é o Abrão Lincoln, também lá do Rio Grande do Norte. Abrão Lincoln também está preso CBPA. CBPA, o senhor também é cliente do senhor? Tem recurso? Excelência, vou manter a orientação da defesa. Aposto que tem recurso da CBPA também. Mas tem outras ligações aí que nós precisamos ficar de olho também. Eu já falei aí que tem partido envolvido com a Mar Brasil, né? Isso ainda vai chegar, mas não vou tocar nesse assunto hoje não, que fica muito assunto para uma intervenção só no dia de hoje. Eu quero me ater aí à operação da Conafer e da CBPA. E olha, é importante dizer que esta operação de hoje e a sua vinda aqui, elas conseguem nos esclarecer, e para a população brasileira, especialmente para os aposentados, o modus operandi, como é que isso funcionou. Uma quadrilha que vem de longe, a gente já sabe disso, perpassou vários governos e que agora, graças à ação da Polícia Federal, da Controladoria Geral da União, de um governo que não faz blindagem e não impede a Polícia Federal de trabalhar, que é o governo do presidente Lula, essas coisas estão sendo desmanteladas. E por isso prisões estão sendo feitas, vão ser feitas outras, recursos estão sendo repostos para os cofres e os aposentados estão recebendo o dinheiro de volta, ou seja, aquilo que foi roubado antes, senadora Soraya Tronic, está sendo devolvido. E esta ação ela é importante da gente dizer, nenhum outro governo devolveu recurso desse tipo, embora isso fosse já uma operação antiga. Um senador da República hoje, que era ministro, em 2019, ele recebeu por escrito, através lá de São Paulo, do Ministério Público, uma correspondência dizendo a ele que esse problema já existia, aliás, do PROCON de São Paulo, e resolveu não agir. Agora, em 2019, nós estamos chegando finalmente a que isso possa ser feito. Agora, eu queria reforçar algo. Se não fosse a Polícia Federal, nós não conseguimos chegar a isso. É claro, a CPMI aqui ajuda muito, o presidente e senador Carlos Viana está de parabéns, não tenhamos dúvida disso. Mas a investigação, quem sabe fazer é a Polícia Federal, né? Ela tem os instrumentos que a gente não tem aqui. É a Polícia Federal que tem esses instrumentos. Mas ela precisa estar apta a agir. Se a Polícia Federal é impedida de agir, como foi no passado, e o mesmo senador que já foi ministro chegou a denunciar isso, que no governo Bolsonaro ele queria interromper a Polícia Federal para que ela não investigasse, até para que não chegasse nos filhos do presidente Jair Bolsonaro, e ele falou isso com todas as letras. A Polícia Federal naquela época, embora tenha aberto 2 processos, não terminou. Não vamos esquecer disso, que servidores e funcionários já tinham denunciado. Portanto, agora a Polícia Federal está agindo e as coisas estão de fato andando. Mas fosse aprovado o projeto de lei a favor das facções criminosas, porque infelizmente é isso que se transformou no projeto do presidente Lula de combater o crime organizado, no relatório do deputado Derrite, que saiu de São Paulo, da Secretaria de Segurança,
do governador Tarcísio para fazer um desserviço a esta CPMI, que ele deveria ter um voto, inclusive, nosso, de repúdio ao que ele fez, para retirar a Polícia Federal do âmbito das investigações contra o crime organizado. Para fazer qualquer coisa, a Polícia Federal teria que pedir licença para o governador e avisá-lo, ou o próprio governador deveria pedir à Polícia Federal para fazer a investigação. Imagina um negócio desse. Isso sai de um projeto de lei de um deputado da extrema-direita, que é secretário de Segurança Pública em São Paulo. Então eu quero hoje parabenizar e muito essa operação da Polícia Federal, isso nos dá um alento e com certeza isso vai chegar a mais coisas. E aquilo que nós viemos fazer aqui vai prevalecendo. Em primeiro lugar, devolver os recursos aposentados. Isso após, que é o que o governo do presidente Lula determinou, após todas as investigações serem feitas e todos os responsáveis serem punidos. Eu acho que esse é o trabalho que nós devemos levar em frente aqui na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. E, mais uma vez, dizer que, infelizmente, senhor Eric, com o seu silêncio, a gente só tem a confirmar aquilo que nós já pressupomos. O senhor não é um menino prodígio. O senhor simplesmente se apoderou de dinheiro público.